Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Álvaro aqui falando. Vamos fazer a primeira aula é sobre postura. Aqui ao lado eu tenho o Suzuki, o livro número um, que fala um pouquinho sobre a postura da pegada do arco. E eu queria acrescentar alguns elementos para todos. Essa postura para a criança aqui do lado esquerdo, né, da imagem, e depois a postura para adulto, ou uma mão um pouquinho maior, né? Crianças mais velhas e tal. O que eu quero comentar é que é feito um trabalho preliminar por alguns professores, eu me incluo, de. Deixa eu arrumar aqui esse chapéu. De sensibilização de peso e equilíbrio do arco, que é muito importante, né? Dependendo se a criança for destra ou canhota, a gente vai pegar a mão do arco, no meu caso destro, achar o ponto de equilíbrio do arco e trabalhar isso aqui, ó. Então é o mesmo princípio do percussionista com a sua baqueta. Ele tem que ficar tranquilo sobre a questão de peso, né? Então vai estar mais ou menos aqui a 1/3 do arco, perto do talão. Então essa sensação é importante que seja adquirida, interiorizada, que esse ponto aqui é o ponto mais pesado do arco, é o ponto da gangorra. Então é ele que vai ser o ponto de maior expressividade, quando for o caso, né? Então tem que ficar claro. Então eu caminho com a criança, ou com o jovem, ou com o adulto, para baixo, para cima, na casa, tentando equilibrar o arco nesse ponto. Outra questão é equilibrar assim, verticalmente o arco, né? Na palma da mão. É possível? Não é possível, porque ele é muito irregular, né? Mas eu tento fazer o equilíbrio, manter o máximo que a gente consegue, alguns segundos, para que também seja sensibilizado a questão de peso do arco e equilíbrio. A palavra certa é equilíbrio. Toda a questão do manuseio do arco está ligada à ideia de equilíbrio. Dito isto, aí vamos ao modo tradicional da gente segurar, né? Então, o polegar tem esse pontinho aqui, ó. Ele vai encostar no arco e esse aqui vai ajudar a segurar. No princípio, ou seja, o Suzuki 1 inteiro e o All for Strings todo, eu vou usar só esses dois, polegar e médio. Depois eu vou acrescentar o indicador, depois eu vou acrescentar o dedinho. O, o anelar, ele é um coringa, ele pode ser acionado para corrigir o percurso do arco. Por que eu começo só com esses dois? Porque eu preciso apenas colocar o arco em movimento. Quando ele está no movimento descendo, quando ele está descendo, quando o arco está em sentido do talão, é importante que a gente perceba a força gravitacional que está ocorrendo. E aí eu estou só segurando o arco para ele não cair. Como nos primeiros momentos o arco vai estar solto, o peso do arco vai estar solto nas cordas, então eu só preciso desses dois para eu ter controle do movimento. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Então esse para cima é como se eu estivesse segurando um pincel, né? Para cima e para baixo. Para cima e para baixo.
Então, essa ideia de para cima, eu suspendo mesmo. E para baixo, eu controlo a queda. Controlo a queda. Então, ó, e desse jeito, eu com apenas dois dedos, eu tenho melhor condição de atribuir um direcionamento a esses movimentos, ascendente e descendente do arco, ok? Isso aqui foi motivado, essa visão foi motivada por uma aluninha minha que não tinha tantos movimentos, não era tão fácil, não era tão flexível os dedos, né? E a percepção dela também já estava bastante debilitada. Era uma senhora bem senhorinha, né? Então, aí eu sugeri que ela segurasse só com dois dedos. E foi o que ajudou. Porque se ela tivesse com os quatro dedos no arco, ela trazia para cá, fazia assim. Ela não conseguia articular todos simultaneamente. Então eu falei assim: bom, eu preciso de um eixo. Um eixo que coloque o arco em movimento. E essa percepção com dois dedos, essa percepção da queda do arco que vai rumo ao centro da Terra, essa percepção ela fica muito mais fácil de perceber. Quando os quatro dedos, querendo ou não, o aluno vai querer segurar o arco. E aí ele vai perder toda essa percepção de equilíbrio, de peso, de movimentação, porque ele vai querer atribuir já funções aos outros dedos, né? E como o arco, a ideia é que ele esteja o mais livre possível. E como o peso do arco está largado, fazendo pressão na corda, eu só preciso ter dois pontos para eu colocar ele em movimento e sentir o direcionamento, o vetor ascendente e descendente, tá? Então eu estou procedendo dessa maneira já há algum tempo e eu estou tendo ótimos resultados, inclusive melhora significativa da sonoridade quando o aluno percebe essa sutil diferença de colocar ele em movimento e colocar ele em equilíbrio para ganhar essa perpendicularidade às cordas. Então, a gente ganha também a qualidade de tangenciamento da corda e a qualidade de colocar a corda em movimento. Aí o som acaba saindo muito mais interessante. Tanto em questão de intensidade quanto de timbre, por a gente alcançar um equilíbrio melhor no timbre. Quando você tem lá os quatro dedos, mesmo no aluno iniciante, né? Assim, na posição tradicional, né? O polegar está aqui, né? Então eu estou considerando que ele é estável, né? Mas os quatro dedos da frente, opositores, né? Eles estão juntos, descansando sobre o arco, então ele vai sutilmente esse ruído, né, extra. Não é interessante, né? Então eu aconselho dois dedos, tá bom? Essa foi a primeira aula sobre o arco. Outras aulas virão para a gente detalhar mais. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Valeu, obrigado, tchau.